Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles, no capítulo 3, A Realeza. Tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. João 18:37. A sombra coletiva sempre impõe aos indivíduos que lhe padecem as injunções, mediante aquela que lhes é própria, a disputa para conquistar lugar transitório de proeminência, domínio, no concerto social e na cultura de cada época, elevando os pigmeus atormentados, que se notabilizam pelas excentricidades, astúcias, perversidades, herança ancestral, para, iludidos, deslumbrados, exibir o triunfo externo sobre os demais, embora sóis sob o camartelo da frustração, do vazio existencial, da ambição desmedida tormentosa. Então aqui ela vai trazer o aspecto do inconsciente coletivo sombrio que trazemos e da imposição que isso faz aos indivíduos que lhe padecem as injunções, mediante aquela que lhes é própria, que é a competição, a disputa pela conquista do lugar de proeminência transitório, de domínio no concerto cultural, social de cada época, elevando o pigmeu atormentado, que se notabilize pela astúcia, excentricidade, herança ancestral, perversidade, para, iludido, deslumbrado, exibir o triunfo externo sobre os demais indivíduos, embora sóis sob o martelo frustrante da tormentosa ambição desmedida e do vazio existencial. No passado, ser rei significava conquistar uma condição que se atribuía como divina, consono parâmetro da loucura, apresentando-se superior aos outros, que lhe deviam prestar subserviência, como se a sua fragilidade orgânica estivesse indene à presença da solidão, do sofrimento, da amargura, da doença, da morte, da velhice. Então, o que ela vai trazer que, num passado onde ser rei significava conquistar uma condição atribuída como divina, consono parâmetro da loucura, o indivíduo se apresentava superior aos outros, que lhe deviam prestar subserviência, como se, na sua fragilidade física, estivesse indene a presença da amargura, da velhice, da doença, da morte, do sofrimento. Essa exaltação do ego exacerbava-lhe o interesse e lhe anestesiava o discernimento, que, bloqueado, deixava a personalidade conduzir-se como se tudo à sua volta lhe devesse bajulação, obediência, crendo-se indestrutível. Então aqui ela vai trazer que se dava um subsequente exaltamento do ego, que inclusive vaza de uma autopercepção de rei, e que isso vai exacerbar o interesse, a pretensão, e anestesiar a lucidez, a sabedoria, o discernimento, que, bloqueado, deixava a personalidade conduzir-se como se tudo à sua volta lhe devesse bajulação, obediência, acatamento, crendo-se indestrutível. Psicologicamente imaturos, tais indivíduos acreditavam nessa fantasia, nessa quimera, disfarçando-se com indumentária nababa, exótica, que apesar disso não
lhe ocultava a torpeza moral e a tortura emocional. Então aqui mostra um psíquico infante, em que o indivíduo acreditava nessa ilusão, nessa fantasia, e então se disfarçava com um nababa, uma indumentária exótica, que fazia extravasar a sua tortura emocional e a sua torpeza moral, porque um enfeite externo não mascara a torpeza moral dentro de nós. Frágeis, porém, sucumbiam ou eram despidos do poder mediante mudança do vento político ou da paixão do adversário, que sempre vive em disputa doentia, ferrenha. Então aqui mostra essa vulnerabilidade, essa fragilidade, que os fazia sucumbir ou serem despidos do poder mediante a mudança do vento político ou das paixões dos adversários, que sempre engalfinhavam, disputando entre si enfermiçamente e ferrenhamente. Ainda hoje é assim toda a expressão comportamental da variada posição apresentada pela política terráquea, seja na sociedade, ciência, religião, educação, onde quer movimente as criaturas sonhadoras vitimadas pelo jugo sombrio. Então, quando a gente considera as expressões atuais dos comportamentos, das variadas posições apresentadas, seja na educação, na ciência, sociedade, religião, desporto, onde quer que o terrícola se movimente, é vitimado pelo sonho advindo do jugo sombrio, de ter o primeiro lugar, de ter o confete, de estar em evidência, de ter o maior número de curtida, de seguidor, e incluindo título. Pilatos representava naquela circunstância o poder temporal, que o amarguraria depois, levando a sucumbir quando destituído mais tarde por outrem mais poderoso, ao sopro das anteriores brisas bonanças que se transformaram em destruidoras tempestades. Então aqui ela vai trazer a situação de Pilatos, que tinha a destra do poder temporal, que a posteriori o amarguraria, levando a sucumbir quando, mais tarde, fosse destituído por outrem mais poderoso, ao sopro desse embalo anterior de brisa bonançosa, que se transformaria em tempestade destruidora. Porque o indivíduo, quando ele está nessa posse de um poder temporal, ou de prestígio, de evidência, de algum favorecimento terrícola, passageiro, transitório, ele tem a obnubilação da sua percepção e vai ter dificuldade para antever que aquilo é passageiro, que vai desmoronar em algum momento. Até porque o materialismo, ele tira do indivíduo a responsabilidade moral. A sua preocupação com Jesus estava assentada no medo de perder a governança, de ser vítima da contravenção que sustentava, para manter o poder entre pérfido e intrigante, que o vassalava em expressivo número. Então, ele trazia, em relação a Jesus, a preocupação assentada no medo de perder a governança, de ser vitimado pela contravenção que sustentava para manter o poder entre pérfido e intrigante, que o vassalava em expressivo número. Perante aquele homem compassivo, submisso, as suas projeções, receios desapareceram. É nesse sentido que ele
com os receios e as projeções desaparecidos diante de Jesus, ali não se encontrava um vulgar competidor, mas um triunfador sobre si mesmo que não disputava nada, porque já possui o mais importante tesouro pacífico. Na sua fragilidade, o condenado se apresentava imbatível, forte, livre, amarrado, lanhado e indiferente ao suplício, coroado de espinhos e nobre, ao mesmo tempo muito distante das questiúnculas, miseráveis e sombrias, cuja pergunta não poderia deixar de ser-lhe feita: és, pois, rei? Então aqui ele, diante daquele homem amarrado, mas livre, condenado enquanto uma fragilidade que se mostrava imbatível, forte, lanhado, mas indiferente ao suplício, coroado de espinhos e nobre, e muito distante das questiúnculas, das quimeras miseráveis da sombra. Em sendo assim, Pilatos o questiona: és, pois, rei? Desejava sabê-lo dele próprio, porque os seus inimigos o apresentaram como rei dos judeus, portanto perigoso. A sua resposta, porém, não deixava dúvida ao afirmar que o seu reino não é deste mundo. Jesus tinha sido apresentado para Pilatos pelos inimigos do Mestre como rei dos judeus, que oferecia periculosidade. A resposta de Jesus não deixava ar de dúvida quando ele afirma que o seu reino não é deste mundo. E mostra o olhar de Jesus para o aspecto da reforma moral, conforme Kardec vai trazer na Revista Espírita, porque a espiritualização, ela nos leva a fazer o fortalecimento da responsabilidade e da presteza na nossa moralidade. Em sendo assim, Pilatos aturde com aquela sinceridade, com seu desinteresse pelas mentiras terrícolas, não poderia sopitar a curiosidade de saber mais, de dar largas à sombra, tranquilizando-se em seu trono infante e de jogos que o distraíam com doentios prazeres. Então, diante da colocação de Jesus, Pilatos aturde e, percebendo o desinteresse do mestre pelas mentiras, pelas questiúnculas terrícolas. Em sendo assim, ele não sopita a curiosidade de dar largas à sombra, de saber mais, fazendo uma acomodação no seu trono infante e de jogos que funcionava à guisa de distração com seus prazeres doentios. Profundamente livre, Jesus elucida: por fim, não nasci e não vim a este orbe senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E João, quando faz o início do relato do seu evangelho, vai dizer que Jesus houvera vindo para os seus e os seus não o receberam. Mas para todo aquele que o recebesse, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. E João remata: nós vimos a sua glória como filho unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade. Em sendo assim, Jesus, ele
vai trazer na sua liberdade profunda que não nascera e tinha vindo esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Ele se permitiu ser visto a verdade. E por isso ele houvera nos dito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que pertence à verdade escutaria a sua voz. Essa verdade espanca a sombra, ilumina a ignorância, liberta do atavismo do inconsciente. É-nos a chave única, preparando para a vida permanente aquela que não se extingue com a presença da morte. É nesse sentido que o que Jesus disserra, enquanto as verdades celestes, ilumina nossa ignorância, espanca nossa sombra, nos liberta dos atavismos inconscienciais, é-nos a única chave, a nos preparar para a vida eterna, aquela que não se extinguirá com o desencarne. Jesus é o exemplo do ser integrado, destituído perfeitamente de inconsciente perturbador. Toda a sua matriz arquetípica vem da herança divina nele existente, predominante. A vida por vir, portanto, é o delineamento essencial do seu ministério, em razão da consciência da sua realidade, por onde transita desde então, aprisionado ao organismo, mas inteiramente possuidor da faculdade de sintonia, contato com essa causalidade. Então, em Jesus não há um inconsciente perturbador, ele está integrado. As suas matrizes arquetípicas vêm da herança nele existente e predominante divina. O porvir é o delineamento essencial do seu ministério, da sua ação, em razão da consciência da própria realidade, por onde desde então transita, aprisionado a um corpo, mas inteiramente possuidor da faculdade de contato com essa causalidade de sintonia, absolutamente senhor de si, no autodomínio, no autocomando e na vitória sobre o mal. A sua trajetória é desenhada na certeza da vida espiritual, aquela que aguarda a todos, a que se insere no contexto das realizações, por ser fundamental na constituição das perspectivas da vida e dos ideais. Nesse sentido que ele vai ter uma ruela desenhada na certeza da vida no além, aquela que a todos aguarda e que nos traria que na casa de Deus há muitas moradas, não for assim eu vos teria dito, nos inserindo nesse contexto de realização, de porvir, fundamental na constituição dos ideais, dos almejos e das perspectivas da vida. Seu apostolado fixa-se no ôntico espiritual objetivo, no despojado condicionamento e impregnação do trânsito corporal, representando a aprendizagem para alcançar a destinação que aguarda as criaturas terrícolas. Então, aqui, ela vai trazer o para que Jesus veio ter conosco, encarnado, cujo apostolado mirou no objetivo ôntico espiritual, ao nos descerrar a espiritualização e a destinação do nosso espírito, o que nos conduziria ao para quê da nossa existência na Terra, no despojar de condicionamento, atavismo e impregnação do trânsito corporal, representando essa aprendizagem para alcançarmos a destinação que a todos nos aguarda.
não houvesse a vida futura, nenhum significado existiria em sua vida, em todas as coisas. No hercúleo esforço para erguer o ser humano do seu primarismo e recomendar-lhe a incessante luta pela transformação, a reforma moral, para adquirir mais apuradas percepções psíquicas que constituam elementos básicos para a constatação desse desiderato. Nesse sentido que é devido ao porvir, ao fato de sermos espíritos que tivemos um início, mas não teremos fim, que Jesus forjou o significado da sua aproximação até nós e de entrar num corpo orgânico, vindo ter conosco, se esforçando herculeamente para nos erguer do nosso primarismo, da nossa barbárie, primitivismo, recomendando-nos a incessante luta pela nossa reforma moral, pela aquisição de mais apuradas percepções mentais, que se constituem elementos básicos para constatarmos esse desiderato, que é esse voo, ir além, saindo da visão acanhada do terra-terra, de que a vida terminaria com a morte daquele corpo. Essa meta que deve ser alcançada justifica os desafios existenciais, as dificuldades, explica a justiça de Deus ante os acontecimentos humanos. É nesse sentido que os desafios e as dificuldades que nós vivemos têm em vista uma meta que nos cabe alcançar e vai explicar a justiça divina ante os acontecimentos que nos encontram, que nos assolam. A ignorância dos contemporâneos do Mestre a respeito da vida espiritual era muito grande. Ainda hoje existem teimosas existências que preferem aceitar o filósofo Jesus ao embaixador de Deus, com a missão específica de derruir barreira que dificulta a compreensão da essencialidade da existência terráquea, da luta que deve ser travada com o otimismo, superando em cada uma delas os patamares por onde cada um transita, buscando mais elevado nível de interior realização. É nesse sentido que ela vai trazer que os contemporâneos de Jesus ignoravam a vida espiritual de forma importante, mas hoje ainda ressumam teimosas existências que optam por aceitar Jesus, filósofo, ao embaixador de Deus. Em sendo assim, a missão específica de derruir barreira que dificulta a compreensão da essencialidade da existência corporal, da luta que deve ser travada optimamente, superando em cada uma delas patamares por onde cada um transita, buscando um nível de realização interior mais elevado, encontra dificuldade daqueles que ainda optam por ver nas instruções exaradas de Jesus uma filosofia, uma reflexão e um estudo mais aprofundado sobre um dado aspecto. Para aqueles que enxergam em Jesus o embaixador da verdade, como ele nos dissera, eu sou o caminho da verdade, da vida, e que vai significar esse mapa do tesouro por onde atravessaremos, poderemos acolher essa missão que ele teve de desenraizar essas barreiras para que compreendêssemos melhor o paraquê da nossa existência, das dificuldades e dos labores que precisamos empreender para fazermos adquirimento de experiência, de sabedoria, de moralidade. E é nesse sentido que ele vai nos convidar para superar em cada uma delas os patamares em que transitamos, buscando uma elevação de nível,
que é interior, que tem a ver com a vitória sobre a minha sombra, com a minha transubstanciação moral, com a luz que acendo. Para aqueles indivíduos, as compensações eram imediatas, como consequência de uma vida saudável ou não, em forma de desdita, privilégio. E remotamente examinando a instância de uma variante eterna, tinham pouquíssimo ou praticamente nenhum conhecimento. Então, aqui ela vai trazer daqueles que estavam tete a tete com Jesus e que traziam uma resistência, uma ignorância diante do para que Jesus estava ali, perante eles. Esses indivíduos se fixavam em compensação imediata, seja consequente de uma vida não saudável ou sim, em forma de desdito ou privilégio, remotamente examinava a possibilidade de uma variante eterna, de que tinha praticamente nenhum conhecimento ou pouquíssimo. Então mostra que existia uma ignorância enorme para ser iluminada. E ali, quando era trago para aqueles indivíduos acerca de reflexões do astral, que os estimulasse a fazer uma decisão importante de se melhorarem, de se espiritualizarem na roda sansara do próprio destino, o indivíduo acabava que ficava no terra-terra, sob uma perspectiva de ser recompensado, uma ação-reação imediatista e sem um porvir a partir do qual ele pudesse avaliar aquilo que vivia. Que, inclusive, um dos aspectos que Jesus não falara claramente na época é da reencarnação. Houve alguns recortes que ele trouxe, como no episódio do aparecimento de Elias e Moisés no Monte Tabor, onde ali pôde ter um vazamento de ideias que só seriam esmiuçados no subsequente, porque o populacho da época não tinha condição de digerir, de patabilizar aquilo que seria a posteriori esmiuçado. Mas quando Jesus ele traz alguns recortes acerca da reencarnação e da sinergia que existe entre uma existência do indivíduo e outra, que conversam e se compensam, tanto no que é bom quanto no que é ruim, como alguém que numa existência pregressa tenha cometido um ato corrupto. Esse indivíduo, nessa existência, poderá ser localizado numa situação onde ele esteja expiando esse ato de uma existência pregressa. Naquela época, aquele indivíduo que estava diante de Jesus não tinha condição de ter esse tipo de interligação psíquica. Por isso, ele não conseguia remotamente examinar a possibilidade de variantes eternas, enquanto perspectivas que o auxiliaria a acolher aquilo que estava sendo revelado. Submetidas às revelações proféticas, aos imperativos culturais, históricos, das necessidades prementes pelas quais lutavam, não havia realmente preocupação com o mundo causal, com a face espiritual profunda do ser em si próprio. Assim, contentavam-se com as suas querelas,
ambições, correspondentes resultados terríveis. Então, aquilo que já tinha havido até ali de revelação profética era submetido a um dispositivo cultural histórico de premente necessidade pelos quais lutavam. Porque aquilo que os profetas houveram trago era associado com uma vitória no mundo, com um reinado de dominação sobre os vencidos, de premiação de dinheiro, de posição, de uma comodidade. Nesse sentido que eles faziam associação de acordo com aspectos culturais e impositivos históricos, onde eles estavam em premência, inclusive usando essa revelação profética para atender a um desejo de serem injustiçados e de acontecimentos se darem para que eles pudessem retomar um poderio militar, econômico, social, até mesmo relacionamento entre eles que se travavam. E aqui faziam esse estendimento para a dominação romana e para a interação com outros povos que eles tinham. Por isso que a preocupação real com o mundo causal não acontecia. Considerando a face espiritual profunda do ser em si mesmo. Eles se contentavam com os seus somenores, as suas ambições, querelas e resultados legítimos, terrícolas vindo disso. Em face desse limite de entendimento, Jesus evita aprofundar a lição libertadora. Oferece aquela que é essencial e está sintetizada no amor sob todo ponto de vista considerado, preparando o advento de uma futura nova era que se apresentaria via expansão do fenômeno mediúnico, com o advento da psicologia espírita, defluente da doutrina codificada por Allan Kardec. Em razão disso, Jesus, percebendo o limite de compreensão que aqueles indivíduos traziam, evita aprofundar lições libertadoras, verdadeiras, oferecendo o essencial e sintetizando isso no amor, sob todo ponto de vista ora considerado. Quando ele dá o testemunho desse amor e nos convida a amarmos como ele ama, fazendo a tessitura do advento de uma nova era futura, que se apresentaria via expansão do fenômeno mediúnico com o advento da psicologia espírita, defluente da codificação de Kardec. Jesus é o rei desse mundo real que se manifesta através dele em cada momento, transcendendo o convencional, habitual, de cujo entendimento e somente assim tem sentido a existência terráquea. Portanto, acima de disputa, mesquinha de interesse, do que é transitório e onde fermentam as paixões. Nesse sentido que, quando a gente considera o mundo real, Jesus é o rei. Isso vai se manifestar através dele mesmo em cada instante, na transcendência ao convencional habitual, de cujo entendimento, e somente por essa via, tem sentido a existência corporal. Acima de disputa, interesse mesquinho, do que é transitório, onde fermentam os passionais. Porque a nossa existência ela só tem sentido e só encontra o seu para quê em Jesus. Ele aceitaria uma coroa de ironia
porque não necessitava de nenhuma que lhe cingisse a cabeça, pois que a sua era uma trajetória superior. Sem prejuízo, sem engano, sua governança permanecia após a morte do organismo, sem vicissitudes, sem malquerença. Em sendo assim, ele não tomou para si um trono mundano, se fazendo rei, por não necessitar de cingir a sua cabeça com essa coroa. Aceitou, sim, a coroa irônica, porque sua trajetória era superior, sem prejuízo, engano, sem mentira, sem subterfúgio. Sua governança permaneceria após a morte orgânica, sem malquerença, sem vicissitude. Além da formulação corriqueira, comezinha, está sempre presente a sua realeza. Todos a bendizem, cônsono com ela conformam, pretendem alcançá-la, por sua vez, a fim de não experimentar angústia, perturbação, desequilíbrio, ansiedade. Então, aqui mostra essa governança de Jesus acima do que é sombrio e que paira na tranquilidade, na harmonia, na paz. Por isso que está além de formulação comezinha e corriqueira. A sua presente realeza bendiga por todos, que se conformam com ela, pretendendo alcançá-la, para não experimentar desequilíbrio, ansiedade, perturbação, angústia. E ali, perante Pilatos, Jesus, ele silencia quando chamado a se defender. A coroa e o cetro que expressa o reino de onde ele veio e para onde deseja conduzir suas ovelhas, como pastor gentil, que irá apresentá-las ao Supremo Criador, é o amor a encerrar as mais completas aspirações existenciais do indivíduo. Nesse sentido que o amor é o cetro e a coroa, a expressar o reino de onde ele viera, para onde desejava conduzir suas ovelhas, como esse gentil pastor, as apresentar ao Supremo Criador, cerrando as mais completas aspirações existenciais do terrícola. Não há lugar nele para conduta extravagante, exigência descabida. Antes proporciona segurança de si mesmo, no desempenho de conduta, programa que a cada um diz respeito. Nesse sentido que seja exigência descabida, conduta extravagante, o exótico, não encontra lugar no mestre. Antes ele vai nos proporcionar a segurança de si próprio ao desempenhar os programas e condutas que a cada qual diz respeito. Hálito divino, vibração que equilibra o universo, é o amor a essência fundamental para a vida, sob qualquer forma a se expressar. Liame de vinculação de toda forma viva com a sua fonte criadora. Nesse sentido que esse divino hálito, como esse bafo que vibra equilibrando o universo, o sopro amoroso é essência para a vida sob qualquer forma que se expresse. Liame vinculativo de toda forma viva com a fonte que a gerou. É graças a essa energia constante a pulsar no cosmos, se apresenta como identificação harmônica com as demais expressões da vida, em um verdadeiro hino de louvor, de agradecimento ao psiquismo divino, que elaborara, concebera. É nesse sentido que é uma energia que pulsa no cosmos sem solução de continuidade,
se apresentando como identificação harmônica com as demais expressões vivas, e um verdadeiro hino de louvor, engrandecimento ou divino psiquismo, que elaborara, concebera, pensara e que expressa a consciência cósmica. Entregando as moléculas como condição de força de atração para formar o conjunto, no ser humano é o sentimento mais profundo de afetividade, que fomenta a felicidade, desenvolve progresso, transforma a face áspera do orbe e desgastando as arestas das imperfeições que predominam na natureza animal, a fim de se revelar em plenitude aquela outra que é de ordem espiritual. Então, vai acontecer essa integração das moléculas como condição de força de atração para formar o conjunto, sendo no humano o sentimento mais profundo de afetividade que fomenta a felicidade, desenvolve o progresso, a transformação moral, transformando a face áspera do planeta e desgastando as arestas imperfeitivas que predominam na natureza animal, a fim de se revelar em plenitude aquela outra que é de ordem espiritual e mostra para onde estamos indo. Porque acaba que a transformação moral é que vai nos dando o próximo passo. Foi esse reino de amor que Jesus homem veio instalar na terra. Dessa forma, contestou sem rebuço ao interrogante atormentado sob um pacto da sombra, envolvido pelo seu lado escuro da personalidade doentia. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade, que na sua profunda definição e penetrante é Deus. É nesse sentido que, por ter vindo para o orbe instalar o reino amoroso, Jesus, sem rebuços, contesta ao interrogante atormentado, sob um pacto sombrio, ora envolvido pelo seu lado escuro de personalidade enfermiça: sou rei, não nasci e não vim a esse orbe senão para testemunhar a verdade. Esta, na definição penetrante e profunda respectiva, é Deus. Por isso que é um reinado que Jesus ele vai nos mostrar que é dentro de nós. Inclusive porque quando existe um tormento por fazer um reinado do lado de fora, isso vai mostrar os arquétipos e os atavismos que ainda nos aprisionam, nos limitam. Um indivíduo que logra a liberdade interior e instaura dentro de si a luz, o amor, a paz, ele não tem nem necessidade, nem desejo de fazer um reinado de fora, porque ele encontra o para quê da sua vilegiatura corporal. E é a partir desse prisma que o indivíduo consegue fazer taliações, onde ele, a partir de um autoconhecimento, consegue encontrar a paz e a alegria no bem que realiza. Por esse motivo que a Joana vai trazer num recorte desse capítulo, que do momento que o indivíduo ele exalta o ego, ele exacerba o interesse e anestesia o discernimento, bloqueia a razão, a lucidez. E a partir daí, o indivíduo ele entra numa fantasia de ser indestrutível,
que vai mostrar uma maturidade psicológica, que mesmo que eu use máscara para me disfarçar, será extravasado. Inclusive considerando que demonstra uma fragilidade, uma suscetibilidade, e nesse estado nós ficamos à mercê dos ventos. Inclusive no ambiente onde façamos essa massagem egóica, estaremos a braço com ações similares, porque existe a lei da sintonia que aproxima os afins. E do momento que nós estamos sendo conduzidos pela necessidade de um reinado transitório, terrícola, estaremos em lutas ferrenhas, discórdias, disputas, que de um instante para o outro destrona alguém, mostrando o aspecto da instabilidade e da insubstância do que é transitório e material. Kardec ele traz no Livro dos Espíritos um recorte onde ele vai falar um pouco acerca desse aspecto. Na pergunta 542, numa guerra a justiça está sempre de um lado. Como é que os espíritos tomam partido por aquele que errou? Sabeis bem que há espíritos que procuram apenas destruição, discórdia. Para eles guerra é guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Nesse sentido que, se o espírito ele procura a destruição e a discórdia, a querela, ele não está voltado para a justiça da causa, o bastidor daquilo que acontece, porque o seu objetivo é o instaurar indisposição, briga, por essa situação mesmo. É nesse sentido que nós precisamos ter cautela quando estamos num orbe onde a transitoriedade vai nos falar que o poder é dominar, é ter súdito que atenda às nossas ordens. Porque mostra que existe o ideal espiritualista que vai nos munir de aparatos interiores, de espiritualização, de eterização, de desapego, de essência, em detrimento do que é externo, da forma. E existe o materialismo, que vai massagear o nosso orgulho, o nosso egoísmo, sensualismo, e que nos ata à terra, dificultando a nossa reforma interior. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com quem massageia o nosso ego. Porque os espíritos obsessores, eles tentam, através de elogios a nós, nos enganar. Porque sabem que nos pegarão pela nossa fraqueza. É nesse sentido que, conhecedores das chagas morais da humanidade, os espíritos que intentam estabelecer um reinado sobre nós, eles vão nos arrastar pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo sensualismo, porque sabem que é a maneira que encontram para nos ludibriar. Por isso que Jesus vai mostrar um reinado que não é deste mundo. E que,
se dobra para lavar o pé do discípulo, dizendo: aquele que deseja ser o maior, seja o menor. Aquele que quer comandar, seja o servidor do menor servo. Por isso que essa perspectiva, ela vai nos trazer acerca de mudanças de ideias, de perspectivas e de finalidades. No livro Dramas da Obsessão, vai ser falado um pouco, no capítulo 4, que geralmente a caça a obsessores muito trevosa é levada a efeito por entidades espirituais pouco evolvidas, conquanto já regeneradas pela dor do remorso, pela experiência do resgate, ansiosas por obter ação meritória que adorne a própria consciência, ainda tarjada pela repercussão do demérito pregresso. Vai efetuar sob a direção de entidade instrutora mais elevada, subordinada a todas as leis rígidas, invariáveis, as quais serão irrestritamente observadas. Normas divinas da fraternidade, do amor, da caridade, que obrigarão os obreiros em ação às mais patéticas e desvanecedoras atitudes de abnegação e renúncia, a fim de que não deixem jamais de aplicá-las, sejam quais forem as circunstâncias. Muitos desses operadores possuem mérito próprio de agir, instrutores responsáveis pelo trabalho deixam-os à vontade dentro do critério de leis vigentes, tal como a equipe de professores que ensina ciências, letra, química, matemática, mantendo cada um seu próprio método, embora observando todas as leis de pedagogia ou do particular critério de cada matéria. Na Revista Espírita, do ano de 1861, Kardec ele vai trazer um pouco acerca da vigilância que nós somos chamados a ter para lidarmos com as dificuldades que são colocadas para elegermos os valores verdadeiros. Nesse sentido que ele vai colocar que existe a tentativa para que nos percamos da perspectiva essencial e do objetivo providencial da nossa atual encarnação. Por esse motivo que é colocado sobre a favorabilidade de fazermos reuniões menores entre os grupos espíritas, que ao fazer essa disposição facilita para o entendimento entre cada qual que participa daquele grupo e ao mesmo tempo vai facilitar para uma harmonização interna. Mas ele vai trazer que aquilo que realmente diferencia o verdadeiro espírita daquele que não é a sua conduta. Então ele vai trazer que é melhor repelir 10 verdades por algum tempo do que admitir uma única mentira, uma só teoria errônea, porque poderíamos, sobre essa teoria e essa mentira, edificar todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro verdadeiro, qual se for um monumento edificado sobre areia movediça.
Ao passo que, se hoje rejeitarmos certas verdades, certos princípios, porque não vos são demonstrados com clareza, logo um fato brutal ou uma irrefutável demonstração viria afirmar a sua autenticidade. Por isso que vai ser colocado sobre Irineu, João, Blandina, bem como a todos os espíritos protetores, que incumbe a tarefa de nos prevenir doravante contra os falsos profetas de erraticidade. O grande espírito emancipador que preside aos nossos trabalhos sob o olhar do Todo-Poderoso proverá isso. É nesse sentido que Erasto, nessa mensagem supracitada, vai colocar essa cautela que somos chamados a realizar. E é nesse sentido que a coragem, a resignação vai nos dar condição de suportar as consequências das nossas escolhas nobres, enquanto esse sacrifício espontâneo pela causa nobre. Por isso que, ao apressarmos a nossa elevação, o aperfeiçoamento, de tantos quantos aprisionados estamos nos laços carnais da matéria, vamos, a trincheira está aberta, sobre as suas ruínas aclamaremos a era espírita fraternidade, que nos mostra o objetivo e o fim das misérias terrícolas, consolando, fortalecendo nossos corações contra a adversidade e a luta. Confundiremos os incrédulos, os ímpios, agradecendo a Deus o quinhão das nossas provas, dos nossos infortúnios, porque estas nos aproximam da eterna felicidade. E é nesse sentido que ele vai dizer para que nenhuma cisão, nenhum cisma, dissidência venha surgir entre nós. Ao contrário, uma crença solidária nos anime, reúna, por necessário ao desenvolvimento da doutrina benfazeja. Sinto uma espécie de vontade que me constrange a vos pregar união concórdia, pois nisso, como em tudo, a união faz a força, tendes necessidade de ser união, fortaleza, a fim de enfrentar as tempestades que se aproximam. Vos concito a formação de grupos, todos os satélites de um grupo central, que entrou em comunhão com a Sociedade Iniciadora de Paris, a primeira que houvera recebido os elementos de um corpo de doutrina e lançado bases sérias para o estudo do Espiritismo, que todos os espíritas professamos no orbe inteiro. Daí ele vai falar um pouco acerca dos conselhos que os guias espirituais nos trazem, pois é necessário que a luz se irradie do centro para a periferia e dessa para o centro, a fim de que todos se aproveitem e beneficiem dos trabalhos de cada qual. Submeter ao crisol da lógica, da razão, todos os dados, comunicações dos espíritos, repelindo o erro e o absurdo. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado. Todavia, o severo controle dos outros grupos, a ciência adquirida, a autoridade moral dos chefes de grupos, as comunicações dos principais médios, que recebem um cunho de autenticidade, de lógica, dos nossos melhores espíritos, rapidamente fazem justiça aos ditados astuciosos, falsificados, emanados de uma turba de espíritos enganadores que se agitam constantemente em torno de nós
maus ou imperfeitos. Repeliu-os impiedosamente a todos esses espíritos que aconselhem com exclusividade, pregando isolamento, divisão. Quase sempre são espíritos medíocres, vaidosos, que tendem a se impor aos homens crédulos, fracos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, com o intento de os fascinar e os manter sob domínio. Espíritos sedentos de poder, déspotas, privados ou públicos, quando vivos, querem continuar tendo vítimas para tiranizar após o desencarne. Daí ele vai falar um pouco para desconfiar de comunicação que traga um caráter de estranheza ou misticismo, ou que prescreva cerimônia, ato bizarro. Uma verdade, quando deve ser revelada à humanidade, é instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios, que possuam médios sérios. E aqui ele vai trazer um pouco o aspecto da obsessão. Que ninguém é médium perfeito se estiver obsidiado. A obsessão é um dos maiores escolhos, e há manifesta obsessão quando um médium só está apto a receber comunicações de um espírito especial, por mais alto que este procure colocar-se. Em consequência, se o médium ou o grupo se julga privilegiado por comunicação que só eles podem receber, ou estejam sujeitos a práticas beirando superstição, encontram-se indubitavelmente sob o império de uma obsessão só e bem caracterizada. Existem no orbe médiuns fascinados por pérfidos espíritos, que aqui, como foi falado, massageia o ego do indivíduo, tecendo elogio e intentando fasciná-lo. Se o indivíduo não tiver em vigilância e oração, a própria fraqueza do orgulho o faz cair na armadilha. Nesse sentido que vai ser colocado a imperiosidade de desmascararmos impiedosamente esses espíritos, se ousarem ainda profanar nome venerando, dos quais se apoderam como ladrões, se enfeitam orgulhosamente, como fazem lacaios com roupas dos patrões. Pregai-os no pelourinho sem piedade, caso persistam em desviar do bom caminho os cristãos honestos, os zelosos espíritas, cuja boa fé iludiram. E é aqui que ele vai, então, trazer: ser melhor o repelimento de 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma só teoria errônea. Porque sobre essa mentira e essa teoria pode ser edificado todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre areia levediça. Ao passo que, se rejeitamos nesse momento certas verdades, certos princípios, porque não nos são demonstrados claros, logo um fato brutal, uma demonstração irrefutável, viria a afirmar sua autenticidade. É por esse motivo que vai ser colocado o aspecto do discernimento e da lucidez, do bom senso, que nos permite escutar a resposta na acústica da consciência para a pergunta: como Jesus agiria no meu lugar? E quando existir algum aspecto obnubilado, confuso, suspeito, precisamos questionar, colocar aquilo sobre a mesa e fazer o destrinchamento para que possamos chegar a conclusões verdadeiras. Inclusive porque o trabalho do questionamento
e de fazermos reflexões é da nossa inteligência. Por isso que é algo que eu vou precisar desenvolver e eleger. Por esse motivo que, quando nós fazemos esse foco no caráter, na honorabilidade, no desinteresse, total despretensão moral, material, isso vai forjando por estar dentro da alma essa virtude modesta. Em toda coisa tem uma retidão de espírito, uma judiciosa atenção que nos impede de murmurar. Ficamos a cavaleiro das ciladas armadas pela nossa própria imprevidência, pela nossa própria vulnerabilidade. Por esse motivo que vai ser trago esse aspecto na Revista Espírita, que, como a Joana mostra, tem a ver com essa autoridade moral que vai se dar devido à luz alumiada daquele espírito. Jesus, como tinha luz própria e trazia uma envergadura crística ao vir ter conosco, ele não precisava do jogo de palavra e do enfeite justificativo para se impor. Em sendo assim, ele opta sair de cena quando é chamado a defender a si próprio e não entra nas discussões estéreis de mentir a verdade. Mas ele vai trazer algumas reflexões que, com o tempo, nós iríamos conseguir mastigar. Existiam aqueles que ali, com Jesus, já estavam antevendo a verdade, e para o qual Jesus disse: a sua fé te salvou, vai e não peques mais. Vá em paz, tua fé te salvou. Vede não errar novamente, para que não te aconteça coisa pior. De acordo com a situação que ele percebia em quem estava diante dele, ele dava uma orientação diferente. Então, ele sabia que tinha aquele que já percebia a realidade espiritual e tinha a intuição das mudanças que precisaria realizar dentro de si mesmo, junto de Jesus, e tinha aquele outro que ainda estava tateando na sombra. Em sendo assim, ele vai trazer um roteiro de acordo com a capacidade daquele indivíduo de acolher, de processar. É por esse motivo que, ao considerarmos a nossa perspectiva vila-editorial até aqui, isso vai dizer de revelações que vão acontecer na medida que eu alcanço isso e da responsabilidade que isso se transforma no meu caminho. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Por isso que mostra que nós, a partir do contato com aspectos que vão aprofundando os ensinamentos das realidades espirituais e que vão fermentando a nossa intuição, a nossa inspiração, isso vai viabilizando um aumento de responsabilidade, porque aumenta o nosso livre-arbítrio.
E nesse sentido que o aspecto da reforma moral, ela precisará ser acompanhada, porque senão eu vou usar o meu conhecimento para o mal. Ou aquela instrução, aquela revelação. Somente se eu estiver fazendo concomitantemente a minha transformação moral, é que eu vou ter condição, estrutura psíquica, para usar aquilo que está sendo revelado para mim, para o nobre, para produzir bons frutos. É nesse sentido que fica para nós esse convite do Mestre para darmos um passo além. Enquanto nós estivermos ao sabor das ideias mundanas, nós vamos ficar na superficialidade das competições, das disputas estéreis, das discussões que vêm de lugar nenhum e vai para nada, da perda de tempo, de energia, de trabalho, que só contribui para nos perturbar, nos transtornar, nos amedrontar. Mas no momento que nós despertamos para uma realidade espiritual, para uma destinação do nosso ser, e que eu posso retardar, posso paralisar, eu vou ser tomada de um desejo de acelerar meu processo de melhoramento. Porque mesmo que o espírito não retroaja, se ele pode parar no tempo, atrasando o seu processo de avanço moral, então mostra que posso ficar à beira do caminho. É por esse motivo que ele vai nos trazer a urgência desse comprometimento com o nosso processo e com os elementos que vão nos auxiliar. Para uma realidade qual a que existe nos desencarnados e encarnados, que pulula e a todo momento agita em torno de nós, percebemos uma predominância daquilo que é transitório, daquilo que é passageiro. Por isso que o espírito que desperta para os valores morredouros, ele vai em busca desse caminho, tomando a rédea da responsabilização pela própria sanidade mental, pelo próprio equilíbrio, e elegendo aquilo que vai o auxiliar a sustentar isso. Porque é um trabalho do indivíduo consigo mesmo. É nesse sentido que a leitura edificante, o evangelho no lar diário, a utilidade, técnica de meditação, a disciplina da vontade, a vitória sobre si mesmo. Isso vai nos auxiliando, aí nos rompendo com o que é da terra, para fortalecermos a nossa conexão, o nosso laço com o que é celeste. Por esse motivo que esse convite ele vai ser trago para nós ao mesmo tempo em que somos defrontados com os riscos que existem e que significa a necessidade de vigiar e orar, de observar, fazendo a leitura dos acontecimentos enquanto eles estão acontecendo, para que possamos ir aprendendo e corrigindo enquanto estamos a caminho.
É nesse sentido que a gente vai tecendo coragem, intrepidez, bravura moral. Porque o indivíduo que se propõe a esse caminho redentor, ele fica inflexível perante a tentação, mas vai se curvar a qualquer complicação para auxiliar. É uma austeridade, uma leveza e uma flexibilidade. Nesse sentido que, quando Jesus ele houvera tido aquela conversa com os saduceus, os fariseus, onde ele houvera comentado acerca dos valores do céu, e dizia que ai daqueles que estavam colocando estola e fazendo um uso de um tempo em algo desnecessário na casa das viúvas, e gostava do primeiro lugar na sinagoga, mostrando exatamente o aspecto da inversão de valor. A partir disso que significará para nós essa proposta e esse empenho que nos compete para alcançarmos o desiderato. Nesse sentido que, quando Jesus ali, perante Pilatos, ele traz sobre a sua realeza, ele vai dizer que veio para testemunhar a verdade. Isso mostra que ele vem ao nosso encontro. Por isso que, quando nós fazemos o fermentamento de virtude, a piedade é a que mais nos aproxima dos anjos, porque é a irmã da caridade que conduz a Deus. Onde nosso coração se enternece perante a miséria, o sofrimento do outro. Nossa lágrima é um bálsamo que lhes aplicamos sobre a ferida. Uma doce simpatia, viermos ali substituir a esperança, a resignação. Que encanto, que é regado por um certo amargor, por nascer ao lado da infelicidade, mas se não tem a agrura do gozo mundano, não tem a pungente decepção do vazio que esses deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade bem sentida é amor. Este é devotamento. Este é o esquecimento de si mesmo. Essa abnegação em favor do infeliz é a virtude por excelência. Aqui, Jesus praticou em toda a sua vida e ensinou em sua doutrina tão sublime e tão santa. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva, for admitida por todos os populachos, dará felicidade ao orbe, nela fazendo, enfim, reinar a paz, a concórdia e o amor. O sentimento mais próprio para nos fazer essa progressão, domando nosso egoísmo, nosso orgulho, que dispõe nossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo. A piedade nos comove até entranho perante o sofrimento de outro, nos faz lhes estender mão segura e nos arranca lágrimas de simpatia.
Não sufocamos, como um egoísta endurecido que se distancia do aflito, pela visão da sua miséria perturbá-lo por um instante, sua alegre existência. Temamos permanecer indiferentes quando pudermos ser úteis, para que a dor alheia não nos encontre na comodidade, na inércia, na preguiça. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas a corrupção e o lodo fétido. A piedade está longe de causar perturbação e aborrecimento com o qual se apavora o egoísta. A alma experimenta o contato da infelicidade alheia, volta-se para si própria, um abalo profundo natural que faz vibrar todo o nosso ser e nos afeta penosamente, mas a compensação será grande quando formos lhe restituir a coragem, a esperança a esse infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga, cujo olhar ao mesmo tempo úmido de reconhecimento e emoção se volta docemente para nós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio, um amparo. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade, essa virtude primeira, da qual é irmã, cujos benefícios enobrece, prepara. Evangelho segundo o Espiritismo. Por esse motivo que esse convite é posto. Ao termos diante de nós as palavras do Mestre que descerra a perspectiva do para quê da nossa encarnação, isso significará que temos perante nós a roda sansara do nosso destino. E isso vai significar que somos convocados para testemunharmos a verdade. É o objetivo da nossa existência. Por isso, antes nós repelirmos 10 verdades que têm uma mentira no meio, do que aceitarmos uma única mentira, mesmo que em meio a 30 verdades. Porque a verdade, ela é soberana, ela se impõe naturalmente por si. Mas a mentira, ela vai nos contaminar, vai nos engodar e nos comprometer. Por esse motivo que, indo após Jesus, na autorrenúncia, tomando a nossa cruz, negando a nós próprios e testemunhando o Mestre, nós faremos tal qual ele fez. Testemunharemos a verdade, que, ao dar-se conhecida, cura, liberta.